Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Márcio Tadeu Girotti. Ele está falando de Descalvado, uma cidade perto de São Carlos, né? Eu gosto sempre de falar a cidade da pessoa e também deixar um abraço aí para o pessoal do interior de São Paulo, Descalvado, e agradecer a sua presença aqui. O Márcio, ele tem uma trajetória de pesquisa na filosofia, tem como objeto o Kant, que é um dos autores fundamentais, né, da filosofia europeia moderna, e a gente vai conversar um pouco sobre esse autor. Eu queria saber, de início, como é que você chegou à definição desse autor, o que te interessou nele, como é que você, enfim, escolheu estudar esse autor. E agradecendo a sua presença e boa tarde, tá bom? Boa tarde, Caio. Agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos aí que nos assistem. Então, Caio, é bem interessante essa questão de chegar a estudar Kant, né? Um autor bastante complexo, né, para alguns, né? Um autor complicado, para outros um autor que mudou todo o contexto histórico da filosofia, né? A gente costuma dizer filosofia até Kant depois de Kant, né? Ou você critica ou você gosta, né? Mas é interessante que o meu interesse assim por Kant começou bem no início da graduação em filosofia. E foi uma trajetória bacana ali até chegar em Kant. Por quê? Comecei o curso tendo uma disciplina que era a História da Filosofia Moderna. É interessante começar o curso já com moderna, né? A gente pensa, vou ver os gregos lá na antiguidade. Não, começou com a moderna. E eu fui apresentado a filosofia do René Descartes. Bom, bacana, né? Um filósofo interessante, li bastante meditação, né? Primeira meditação metafísica. Falei, poxa, de fato, parece que o Descartes tem razão, né? Os sentidos nos enganam. E fiquei fixado naquele pensamento. Não, de fato, a gente conhece por meio da razão. Né? Está correto o que o Descartes está dizendo. Tudo bem. Aí, outra disciplina, acontecendo ao mesmo tempo, né, uma disciplina na época chamava Teoria do Conhecimento, nome bem genérico. Fui apresentado a Hume. Aí eu olhei e falei, poxa, mas Hume, cara, de fato ele tem razão, o conhecimento vem da experiência, vem do mundo sensível. Aí fiquei naquela, pô, Descartes racionalista, o Hume empirista, e fiquei matutando essa questão do conhecimento. Como a gente conhece? E aí um dia eu estava indo para a primeira aula de uma disciplina que chamava lá na faculdade de tutoria. A gente aprendia a ler textos filosóficos, né? E você escolhia qualquer uma delas e não tinha enredo para aquilo. Eu indo para a faculdade pensando, nossa, mas o conhecimento não pode ser só racional, só empírico. E eu ali, né, na minha juventude, né, começando o curso de filosofia, não conhecia nada a respeito, né? E aí, pensando nisso, falei, poxa, parece que o conhecimento tem alguma coisa a ver com a razão, mas também tem alguma coisa a ver com os sentidos. E fui. Cheguei nessa disciplina de tutoria, o professor chegou e apresentou, nós vamos estudar o filósofo Immanuel Kant. E bacana, não conheço, alemão, legal. Aí começa a introdução da obra clássica do Kant, né, Crítica da Razão Pura, onde ele inicia a dizer, né, todo o nosso conhecimento começa com a experiência. Aí ele vai caminhando na introdução, mas nem todo o nosso conhecimento, né? Começa com a experiência, mas nem todo deriva dela, né? Aí eu falei, poxa, acertei. É isso. Eu já estava pensando que o conhecimento tem que ser um pouco racional, um pouco empírico, aí vem o Kant e fala que todo o nosso conhecimento começa com a experiência, mas nem todo conhecimento deriva dela. E aí, gostei de Kant logo de cara. Claro, né? Fui estudando Kant, comecei a pegar alguns comentadores, entendendo um pouquinho o raciocínio, e aí eu descobri que o Kant era muito maior do que aquilo, né? Que ele tinha um pensamento pré-crítico, o jovem Kant, e o criticismo, que era o Kant maduro. E a partir daí eu comecei a estudar o Kant desde o começo. Eu sou bastante sistemático, né? As pessoas que me conhecem sabem disso. Eu falei, não vou começar a estudar o Kant numa obra célebre dele, eu tenho que entender como que ele chegou aqui, né? Aí eu fui lá no primeiro escrito do Kant, né? O pensamento sobre a verdadeira estimação das forças vivas, se não estiver enganado, 1742, esse texto. E aí comecei a estudar o Kant, texto por texto. Kant pré-crítico, né? Texto por texto. E aí fui percebendo, lendo autores como Filonenko, Torretti, Lombardi, o Cassirer, né? Clássicos da filosofia, né? Que comentam historicamente a filosofia, o foco num autor específico. E aí fui entender que, de fato, né, o Kant tinha uma juventude de escritos pré-críticos e a maturidade
construiu a filosofia crítica, que de fato revolucionou, de certo modo, aí a filosofia, né, e todo o pensamento filosófico. Bom, o que eu tinha que fazer naquele momento? Já achei o autor que eu queria estudar. Agora eu tenho que estudar esses textos, né? Mas aí a gente encara uma realidade, né? Que é línguas. Nem tudo estava traduzido. Né? Tinha texto que estava em francês, outro em espanhol, outro em italiano, em inglês, e você chegando na faculdade, naquela coisa, né? Conhecia praticamente nada de língua estrangeira, mas foi a oportunidade de começar a conhecer, né? Aí a gente começa sem saber nada e sai da faculdade sabendo quase 5, 6 línguas, né? Talvez não de um modo bastante erudito, mas pelo menos leitura você consegue fazer. E aí, Caio, o que foi bacana da filosofia kantiana, né? Eu descobri que, na verdade, dentro do percurso filosófico do Kant, em que ele mesmo dizia que a filosofia dele começava em 1770, com a dissertação de 1770, que ele começava a pensar a mesma filosofia ali, propriamente dita, contra o dogmatismo, né, contra a metafísica e tudo mais, eu percebi que tinha um ponto ali que não fazia sentido. E eu comecei a estudar isso. Falei, que ponto não faz sentido? Esse marco histórico, 1770, com a dissertação do Kant. Né? O que eu fiz então? Munido de alguns aspectos da filosofia kantiana, eu fui estudar o Kant pré-crítico. Estudando o Kant pré-crítico, iluminando a crítica da razão pura. Né? Aí eu percebi que o Kant, né, aí já vale, né, um contexto mais didático, né? O Kant, até 1760, ele é um autor metafísico, dogmático. Ele vai escrevendo seus escritos, tentando conciliar Descartes com Leibniz, né? Leibniz com Newton. Ele vai tentando conciliar esses autores, tentando conciliar metafísica com matemática, né? Isso até 1760. Nós temos aí a Nova Lucidatio, a História Universal da Natureza e Teoria do Céu, né? O próprio pensamento sobre a verdadeira estimação das forças vivas. Aí, em 1760, o Kant muda, parece que ele começa a ficar antidogmático. Ele pensa, peraí, essa metafísica tradicional, ela tem algumas falhas. Não mostra aí um conhecimento concreto. Tem alguma coisa aí que não tá legal. E aí o Kant começa a aprofundar naquela, a gente chama de corrente Leibniz-Wolffiana, né? Aquela filosofia alemã de peso. Começa a aprofundar nessa filosofia, começa a ver que a matemática traz alguma coisa ali que pode servir para a metafísica, já que a metafísica tem essa tentativa de ser uma ciência, né? E aí o Kant da década de 60 é um Kant que faz uma crítica à razão. Então ali ele começa o seu criticismo. Ele começa a ser um filósofo não dogmático, né? E esses escritos da década de 60, nós temos lá a prova da existência de Deus, né, o Beweisgrund, o Prescript, né, que tenta unir matemática com metafísica, mas tem um que chama muita atenção, que esse foi um objeto de estudo por muito tempo, que é a obra Sonhos do Visionário, explicados por Sonhos da Metafísica, que é uma obra de 1766. Quando eu li essa obra, eu pensei, nossa, o Kant fala que é a partir de 70, né, que é o pensamento dele concreto, né? Mas essa obra aí é uma obra que já mostra a passagem do Kant pré-crítico para o Kant crítico, antes mesmo de 70. Isso foi o que eu fui defendendo lá no meu mestrado. Eu falei, peraí, eu vou pegar o Sonho do Visionário, vou esmiuçar ele e vou mostrar todos os elementos que tem nele para falar que a virada crítica do Kant não se dá em 70, se dá em 1766. Muito bem. Aí a gente, né, começa a aprofundar nos assuntos. Eu descobri uma carta que o Kant escreveu em 1797. O autor, não sei pronunciar direito, mas acho que é Tieftrunk, o nome do indivíduo. É uma carta que estava na época em alemão. Eu acabei fazendo a tradução dessa carta, publiquei ela, a versão traduzida. E ele dizia assim, olha, o Tieftrunk queria que ele pede permissão para o Kant. Ele falou, Kant, eu posso publicar seus textos anteriores à crítica da razão pura? Ele fala, não publica não. Eu só quero ver publicar os meus textos a partir de 1770, porque aí eu considero que o meu pensamento agora está amadurecido e está correto. Ou seja, né, é nessa carta que o Kant diz, olha, a partir de 1770 dá a virada crítica, né, deixa aberto isso. Felizmente, o Tieftrunk não respeitou a vontade do Kant e publicou os textos pré-críticos, né, uma coletânea dos textos.
A partir disso daí, então, eu falei, bom, a carta, o Kant diz que é 1770, mas eu estou vendo elementos que é 1766. Por quê? No texto Sonhos Visionários, Kant ele faz o seguinte, ele é irônico. Por que ele é irônico, né? Porque ele considera que a metafísica não é ciência até aquele momento, mas é um tipo de estudo que pode se comparar com a loucura. Então ele pega histórias, né, aí aparece o personagem Swedenborg, né? Histórias de visionários que conseguem transcender esse mundo e traz informação do outro mundo para cá, e o Kant compara com a metafísica. A metafísica é isso daí, né? Só que nessa obra ele diz o seguinte, que a metafísica é a ciência dos limites da razão. Oh, peraí. Em 1766, o Kant já sabe, por alguns elementos, que a metafísica é a ciência dos limites da razão. Então, existe um limite de conhecimento. Até onde eu posso conhecer? Que é o que o Kant faz em 1770. Né? Ele fala, ó, existe um mundo sensível, um mundo inteligível. Tudo bem que lá ele não fala de entendimento e razão, ele não separa essas duas faculdades, vai fazer só na crítica da razão pura. Mas ali ele já dá elementos para dizer, olha, o meu conhecimento se limita à experiência. Eu não posso transcender essa experiência. Porque se eu transcender, eu vou, a gente chama, né, aquela questão do engano, a gente vai chegar num ponto que cai em ilusão, cai em engano. O sonho de visionário, o Kant fala em engano a todo momento. Né? Só que o engano que ele trabalha ali, os termos que ele trabalha, são termos, por exemplo, Täuschung, que é o engano, né, de dentro para fora, Betrug, que é o engano de fora para dentro, Blendwerk, Wahn, que seria a loucura. Então ele ainda não tem o linguajar da filosofia crítica, que seria a ilusão, né, o Schein, que no caso é a aparência, né, a tradução correta. Né? Mas o Absorções Visionário me deu elementos para provar que o Kant, a virada crítica kantiana se dava em 1766 e não em 1770. Porque, além de toda essa temática da ilusão, do limite do conhecimento, o Kant fala em focos imaginários, que é um termo que aparece uma única vez na crítica da razão pura. Isso vai ser a minha tese lá no doutorado. O Kant fala em focos imaginários dizendo assim, olha, o louco, por que ele é louco? Porque as luzes, né, que advêm do objeto ali, aquela imagem, que deveria se focar no cérebro, o foco dele está fora. Ou seja, aí ele tem a loucura. Ele acha que ele está enxergando coisas, as quimeras, ele acha que está à sua frente, que ele está enxergando. Na verdade, não. É uma transposição de foco. O foco imaginário está no lugar errado. Aí eu tenho a tal da loucura. Tudo bem, é um texto bacana, é irônico, que a gente está mostrando que a metafísica é uma loucura. Tudo bem. Só que daí, cara, é aquela coisa, né? Pesquisa te leva para alguns lugares que você não espera, né? O meu objetivo era provar a virada crítica antes de 70. Eis que eu me lembro que o Kant tem um texto de 1768, né, que é o ensaio que ele faz sobre o espaço, sobre a questão do espaço, né, espaço absoluto. Quebrou toda a minha tese. E, cara, eu me esqueci desse texto, né? Voltei a ler, percebi que não dá para talvez provar que 66 é a virada crítica, porque eu tenho 68, e 68 é um texto deslocado. Ele não se encaixa pós-crítica mesmo, né? Ele se encaixa naquela década de 60, que o Kant ainda está matutando essa questão da crítica à razão. Mas se ele vem depois de Sonhos Visionários, Sonhos Visionários não pode ser a virada crítica. Vai ter que ser 70 mesmo. Aí eu, no meu mestrado, eu acabei escrevendo um capítulo só para justificar o porquê de não chegar no objetivo. Mas aí eu tive uma sacada bacana, e eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco, que, se eu bem me lembro, na parte 5 da dissertação de 1770, o Kant já fala um pouco da dialética transcendental, que seria a terceira parte da crítica da razão pura. Né? E aí eu revisitei esse texto, comecei a olhar para aquilo, e falei, nossa, parece que aqui ele está falando de ideia transcendental, né, um pouco da questão da ilusão. E é isso que eu me encontrei, eu acho que você deve ter conhecido, né, ele veio muito para o Brasil, o Leonel Ribeiro dos Santos, português. Ele lecionou um pouco na Unesp, passou pela USP, passou por vários lugares, né, ele vinha muito para o Brasil nos encontros da filosofia kantiana, e eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina com ele, conversava muito com ele, aí um dia, caminhando ali na avenida que levava para a universidade, encontrei com ele.
Aí eu falei, olha, professor, eu tô com uma ideia, mas não sei se eu tô certo. Eu tô achando que aquela quinta parte da dissertação de 70 tem a ver com a dialética da criticação pura. E se tiver isso a ver, eu tô com uma ideia de fazer uma pesquisa que vai tratar exatamente sobre a ideia acidental. Ele olhou para mim e falou, Márcio, tem sotaque português, é Márcio? Eu também acho. Eu também acho. Eu falei, então vale a pena? Eu falei, vale. Vai. Aprofunda que você vai entender. E, poxa, então eu não estou pensando sozinho. Só que ele também não tinha nada escrito a respeito. Eu falei, agora eu estou sozinho, né? Comecei a pesquisar material. O que eu achava? Artigos que eu publiquei quando estava ali saindo da graduação para o mestrado, né? Questão de TCC, iniciação científica, eu acabei publicando algum artigo. Não achava referência para aquilo. E, poxa, como que eu vou falar de uma coisa que ninguém está pesquisando, né? Não vai dar certo. Mas aí eu peguei e falei, bom, o Leonel falou que concorda, o Leonel tem um cabedal interessante, né? Tem bagagem, então eu vou fundo nisso. E foi aí que eu pensei, já indo para o doutorado, né? A seguinte tese. Falei, bom, lá na crítica da razão pura, na dialética acidental, o Kant diz que a razão busca a unidade sistemática de todo conhecimento. E quando ele fala sobre ideia, que é lá no apêndice à dialética acidental, então não é nem na dialética, é no apêndice, ele diz assim, que a unidade sistemática é uma ideia transcendental, entre parênteses, focos imaginários. E, poxa, focos imaginários? 1766, sonhos de visionário. E aí encaixou tudo para mim. O que eu fiz? Eu vou atrás dessa ideia, eu vou atrás dessa tese, né? E foi aí que eu descobri que só tinha uma pessoa que falava sobre isso também, que era o Gerson Lousado, lá da Federal do Rio Grande do Sul, que começou a trabalhar dialética acidental. Uma coisa que eu acho interessante, né? No Brasil, as pessoas não estudam dialética. Estuda estética, analítica, a dialética não. E aí eu fiquei sozinho de novo, né? Falei, poxa, não vai ter ninguém para me ajudar. E comecei a aprofundar muito já na crítica da razão pura, lembrando os pré-críticos, e fui encontrando materiais que me ajudavam a entender um pouco mais isso. Foi aí que eu conheci, por exemplo, o trabalho do Alisson, da Gria, que deu suporte para eu defender que a unidade sistemática da razão só é possível se o fundamento for uma ilusão transcendental. Poxa, peraí, eu vou ter que fundamentar a unidade de uma ilusão? Mas é o que o Kant dizia, o Kant salva a metafísica. A razão, propriamente, ela está dentro de questões que ela mesma não consegue resolver. Né? Então, se ela dá um passo além desse mundo sensível, desse mundo da experiência, e trabalha com as categorias do entendimento, né, num mundo mais assim suprassensível, ela também vai ficar em ilusão. Para fazer tudo isso funcionar, o que eu fiz? Eu voltei lá no Sonhos Visionários, vou trabalhar o focos imaginários e vou provar que eu só consigo, de fato, projetar uma unidade possível de todo o conhecimento, essa última unidade que o Kant prevê, se houver a prerrogativa do focos imaginários. Sem isso, não é possível. Aí você tem os problemas, né? O Kant fala em focos imaginários uma única vez na Crítica da Razão Pura, não fala mais. Só que lá no Sonho Visionário ele fala a todo momento. E lá o focos imaginários não era aquele ponto de fuga, aquele ponto externo. O que é a ideia transcendental? Você tem representante sensível dela? Não tem. O que é? É um pressuposto. E ele também está fora do mundo da experiência. Aí tudo se encaixou. Aí eu lembro do meu orientador no doutorado, né, que foi o Paulo List, da UFSCar, o Caio conhece. Ele falava assim, Márcio, sabe o que está faltando na sua tese? Você me dá um exemplo desse negócio aí, esse focos imaginários, né? Porque tudo bem, tá tudo muito bem encaixado, mas e aí? Ele falou, vai lá nas antinomias, tenta buscar nas antinomias um exemplo. Poxa, mas a antinomia da razão já é mais complicado que a própria resolução da razão, né? E aí me veio uma metáfora para ajudar. E ele falava assim, poxa, mas a gente está tentando resolver uma metáfora, você vai usar outra metáfora para explicar a metáfora? Eu falei, não, mas essa vai funcionar. Aí eu fui na arte, né? O que a arte faz? A pintura, né? Os quadros, né? Ponto de fuga. O ponto de fuga não está externo ao desenho? Não é para onde caminha todas as linhas de unidade? O Kant fala que o focos imaginários é uma unidade. A ideia transcendental é uma unidade. Então, focos imaginários, se não houver ele, não há unidade de conhecimento.
não há unidade da razão propriamente dita. E com isso eu consegui defender a minha tese, até então única, de que a ilusão transcendental, de fato, ela é inevitável, indissipável, necessária para poder a razão buscar essa unidade última de conhecimento, só que tudo isso é possível com focos imaginários, né? Que é uma metáfora crítica para explicar tudo isso. E achei que eu tinha resolvido o problema. Aí eu achei outro. Filosofia nos dá dessa, né? Aí é um problema de linguagem, etimológico mesmo, né? Para quem conhece um pouco de Kant, ou já leu alguma coisa, nas traduções brasileiras da Crítica da Razão Pura, o termo alemão Schein, ele é traduzido por ilusão. Só que é só na tradução brasileira. Na portuguesa de Portugal é aparência, da inglesa é aparência, espanhol é aparência, italiano é aparência, francês é aparência. Só a tradução brasileira traduz o Schein por ilusão. E aí eu falei, poxa, defendi toda uma tese com o termo ilusão, só que se você trabalhar a etimologia da palavra, não funciona. Tem que ser aparência, né? Mas como que eu vou falar que é aparência se no Brasil a gente fala em ilusão? Ficou uma questão muito confusa na minha cabeça. Só que já tinha o doutorado, estava no final. Falei, poxa, agora o que eu vou fazer? Eis que termina a tese e tudo mais, aparece a oportunidade de fazer um pós-doutorado. Eu nem queria, né? Eu lembro até foi assim, eu defendi em agosto a tese, falei, não quero mais saber disso daqui, né? Porque você termina o doutorado com a cabeça inchada, vou dar um tempo, não quero estudar tão já. Em setembro apareceu um edital de pós-doc. Falei, acho que eu vou prestar. Prestei para esse edital, passei. Falei, agora preciso de um projeto específico, né? Aí eu fui trabalhar a etimologia da palavra Schein, né? Para desvendar esse mistério aí da questão da tradução. Qual foi a conclusão de tudo isso? Mais uma vez, aprofundando em Kant, eu encontrei uma reflexão kantiana, né? Entre 9.000 reflexões que o Kant tem, eu encontrei uma em que ele falava justamente, ele explicava justamente por que o Schein seria aparência. Ele fala em Schein e Unschein. No caso, ele diz que é uma aparência como primeira aparição. Então, essa primeira aparição é aquilo que, de fato, aparece primeiro mesmo, né? Que você tem o acesso direto. E aí eu entendi por que o Brasil, ou melhor, a tradução brasileira, trazia a ilusão e não a aparência. Porque para a gente não faz sentido a aparência. O que faz sentido é a ilusão. E aí o meu pós-doc, eu produzi 2 artigos, um trabalhando em cima de todas as traduções da crítica, exceto o latim, que eu não quis o latim porque o termo seria illusione, então não fazia diferença nenhuma, deixei o latim de lado. E consegui mostrar que essa reflexão que o Kant faz, à margem dos textos dele, nos dava uma base para dizer que a tradução brasileira ela é correta, até porque nós temos duas, né? Temos a do Valério Roden, né, na Coleção dos Pensadores, e a da Vozes, né, que foi publicada bem depois, eu já estava no final do doutorado. Só que ela também traz o termo ilusão e não aparência, né? Mas essa reflexão acabou me ajudando. E com isso foram 12 anos estudando Kant, né? São 12 anos estudando Kant, do primeiro escrito até a dialética transcendental do crítica da razão pura. Então, assim, praticamente eu li todos os textos pré-críticos, até aqueles que eu não utilizei para minha pesquisa, para entender o Kant, né? Enfim, esse foi o percurso total da pesquisa, 12 anos aí estudando Kant nesse sentido. Parece que você fez uma espécie de genealogia da dialética transcendental, é isso? Mas com base no Focos Imaginários. Por quê, Caio? Como eu disse, não tinha bibliografia específica para aquilo que eu queria. Tinha trabalhos gerais, por exemplo, o Heimseth, que é um autor alemão, ele tem um trabalho de bem detalhado sobre a dialética. Eu acho que eram 4 volumes sobre a dialética. Mas trabalhava linha a linha, não trabalhava a problemática, né? E eu fui em cima da problemática. Agora, o bacana é que depois, acho que de 1 ou 2 anos que eu defendi a tese, eu recebi uma proposta de dar um parecer para uma pesquisa, um projeto que estava em voga, na faculdade lá do Ceará, acho que é estadual,
uma pesquisa na época que estava sendo pleiteada com uma bolsa, que ia pesquisar basicamente o que eu tinha feito. E foi bacana que eu recebi um e-mail, a pessoa dizendo assim, olha, professor, nós não encontramos ninguém para dar parecer, porque ninguém estuda isso e a gente encontrou o seu currículo e vimos que o único que tem essa pesquisa aqui no Brasil é você, e então a gente quer saber se você pode avaliar esse projeto, se vale a pena, né, se não é só uma reprodução do que você fez e tal. E quando eu li o projeto, eu falei, nossa, até que enfim descobriram, né, que é possível você fazer uma pesquisa dialética de uma maneira problemática, né? Obviamente, eu dei o parecer favorável, né, para essa pesquisa caminhar, para ter alguém para dialogar. Porque, como eu disse, as pessoas estudam a dialética, mas ninguém problematiza, né? Eles só fazem a interpretação. E aí, a filosofia vai por água abaixo, né? Eu queria perguntar para você também, Márcio, aproveitando sua presença, você que estudou a fundo os sonhos de um visionário, né? Tem o debate com o Swedenborg. Se você puder falar um pouquinho Sim, também desse outro autor, né, para o pessoal que sim, não sim. vai ser muito difícil trazer outra pessoa aqui para falar dele, né? Então, se você De puder falar um fato. pouquinho. E sabe o que é bacana o Swedenborg? Ele é um visionário que existiu, né? Não é um personagem, ele existiu. Ele era um visionário sueco que ele começou a ter visões e ele começou a resolver enigmas, né? Um exemplo que é bem clássico, inclusive tem uma comunidade Swedenborg no Brasil, tem vários livros sobre Swedenborg, tem páginas sobre Swedenborg, tá? Então ele é muito estudado, principalmente o pessoal mais místico, espiritualista, eles estudam bastante. Tem até um livro Kant e Swedenborg, é bem legal. Mas enfim, algumas histórias, até o próprio Kant contando isso, ele desvendou um caso, esse aqui eu vou citar para você, que foi bem legal. Tinha era um casal nobre, né? E o rei morreu e ele tinha guardado um bilhete que era sobre uma questão de dívida, que ele tinha pago uma dívida. Só que o bilhete ninguém achava. E a pessoa que ficou, no caso a esposa dele, que ficou viva, né, começava a cobrar ela. Falou, não, mas meu marido falou que pagou isso daí, não estou devendo para ninguém e tal. Mas não tem comprovação, não tem recibo. E aí chamou o Swedenborg. O Swedenborg chegou, falou, então, mas eu sonhei, né, tal, conversei, o recibo está na gaveta tal de tal cômoda. Foram investigar. Chegaram lá, abriram, estava aqui, no fundo falso de uma gaveta, numa cômoda. E ele começou a ganhar fama. Um outro caso aconteceu, eles estavam numa festa e ele, de repente, falou, está pegando fogo em tal lugar. E as notícias, na época, demoravam a chegar. E ninguém falou, não é possível, pegando fogo num lugar que a gente nem conhece e tal. 2, 3 dias depois, chegou a notícia de que tal dia, tal horário, tal lugar, estava acontecendo um incêndio. E ele foi ganhando fama. Então, o Swedenborg, ele é visto como uma pessoa, né, que conseguia transcender esse mundo sensível e fazer a passagem. Ou seja, eles dizem que, né, ele era uma alma que conseguia ter acesso a outros espíritos, né? Então, ele era aquele indivíduo que conseguia fazer a transição. Por que o Kant cita o Swedenborg? Porque era o único possível que poderia mostrar que a metafísica não era propriamente uma loucura. O Swedenborg, na obra Sonhos Visionários, que Kant escreve, era um indivíduo que poderia salvar a metafísica. Por isso que é um texto muito importante, que, né, às vezes é deixado de lado por ser um texto pré-crítico. Então, esse Swedenborg, ele é muito estudado ainda hoje, tem vários livros sobre ele, tem comunidades no Brasil que seguem essa seita de Swedenborg. Inclusive, teve um colega recentemente que defendeu uma tese, e eu lembro que eu me encontrei com ele uma vez, e ele falou, Márcio, é você que estudou o Swedenborg, né? Eu falei, não, eu estudei o Kant, né? O Swedenborg veio junto, né? Eu falei, então, porque eu estou fazendo uma pesquisa que tem essa relação com o espiritismo, mas ela é filosófica, me explica um pouco isso daí. Aí eu comecei a contar sobre o Swedenborg. Faz um mês e meio atrás, ele me mandou uma mensagem, falou, Márcio, defendi a tese. Eu precisava te contar que eu defendi essa tese, porque tem um artigo seu, 2009, que foi fundamental para a minha tese. Foi 2009, artigo meu, mas o que é? Sobre o quê? O tal do Swedenborg. Eu falei, nossa, alguém usou aquilo lá, né? E o Tiago, deve conhecer o Tiago Brentan, também é Já teve contemporâneo. aqui no canal, inclusive. Então, foi ele, cara, e eu fiquei muito satisfeito. Ele me mandou a tese dele, ele falou, Márcio, leia, porque eu queria saber a sua opinião sobre essa tese. Eu citei você lá e, de fato, comecei a dar uma olhada na tese dele, várias passagens ele acabou utilizando no meu artigo,
e ajudou ele a formatar, né? E eu acho bacana quando a gente serve alguém, né? Porque é tanta produção que muitas vezes você não vê sua produção acontecendo em algum lugar, né? Então, assim, o Swedenborg me serviu naquele momento e serviu para outras pessoas para conseguir outros estudos em filosofia, né? Então, o Swedenborg é um visionário sueco, só que ele é um visionário que ajuda muito a gente que estuda metafísica, né? Vale a pena ser lido. Pelo menos lido vale a pena, né? Tem até uma biografia do Swedenborg também, para explicar bastante isso daí, né? Mas, enfim, ele é marginal, no entanto, fundamental. Pelo menos para mim, foi fundamental. Só mais uma coisa para te perguntar, agora saindo um pouco do Kant, mas pensando a universidade pública no Brasil, né? Você fez sua trajetória aí na universidade. Se você puder falar um pouco sobre a importância disso na sua vida, e o que você tem feito agora também. Certo, cara. Olha, bastante pertinente a sua colocação. Bom, eu fiz faculdade pública, né? Eu fiz a Unesp, a graduação e o mestrado, fui para fiscal fazer doutorado, e o pós-doutorado eu fiz na Federal de Uberlândia. Então, esse foi o caminho totalmente em pública, né? E eu vejo assim, eu trabalho há 10 anos em faculdade particular. Então, eu vivo os dois mundos, né? Felizmente, a faculdade particular que eu trabalho, ela desenvolve pesquisa. E eu sou um dos coordenadores de pesquisa, sou editor das revistas científicas dessa faculdade. Poucas faculdades privadas fazem isso, né? E é qual? Mas a importância... Oi? Qual você está agora? O nome? FATESC, em Pirassununga, e Metropolitana em Ribeirão Preto, que são as duas que desenvolvem pesquisa, né? A gente incentiva muitos alunos a fazer iniciação científica, tem um programa, a gente publica os materiais deles também, né? A gente publica junto, tudo mais, é bem bacana. Não é muito comum isso em faculdade particular, né? A importância da faculdade, principalmente o núcleo público, é a pesquisa em si. E eu agradeço o tempo que eu vivi de pesquisa, porque eu fui agraciado nesses 12 anos de faculdade pública, sempre com bolsas de pesquisa, sempre aparecia uma bolsa de pesquisa, né? Às vezes você precisava, se você fosse trabalhar e pesquisar não ia dar certo. Pesquisador no Brasil não é profissão, né? Viver de pesquisa no Brasil é só com bolsa. Então, se não tem o apoio, né, financeiro, você não pesquisa, você não consegue fazer. E a produção acadêmica ela é muito relevante, porque ela serve, né? Inclusive, eu leciono disciplinas de metodologia, né, e científica, e eu sempre falo para os alunos assim, pessoal, a pesquisa, ou ela serve para a sociedade, ou ela engrandece a área. Se não for isso ou aquilo, não serve para nada. Então, vocês têm que pensar nisso. Aí eu dou meu exemplo, eu falo, olha, a minha pesquisa para a sociedade não traz nenhum benefício, não. Agora, para a área, é de peso. Então, para a área foi importante. Tanto que eu fiz questão de publicar em livro a pesquisa. Então, eu tenho acho, 4 ou 5 livros que tratam da minha pesquisa. E é interessante que, se não fosse aquele mestrado na universidade pública, que permitiu a pesquisa, ou melhor, aquela bolsa de iniciação científica na graduação, que depois fomentou o mestrado, do mestrado fomentou doutorado e pós-doc, o meu trabalho não teria sido útil para ninguém. E vale a pena um parênteses, eu encontrei com uma pessoa num trabalho que eu fui fazer, e a pessoa conversava comigo assim, e falava, cara, eu te conheço de algum lugar, mas eu nunca te vi. E eu conversando, ele falou, já sei. Você não escreveu um livro tal, tal e tal? Eu escrevi. Eu indiquei para meus alunos. Porque você fez um trabalho em Kant que é muito didático e introdutório para quem quer chegar a estudar Kant. E na minha disciplina era Kant, eu falei, onde que eu vou achar um material assim para todo mundo ter a visão geral? Aí eu encontrei o seu livro, indiquei para os alunos, foi perfeito. Foi eu conversando com você e não sabia. Ele falou, né? Eu falei, nossa, que bacana. Né? Se não fosse a universidade pública investindo em pesquisa, me dando oportunidade com bolsas, eu não teria tempo para fazer tudo isso. E é o que as pessoas enxergam hoje. Eles acham que o universitário está comendo dinheiro, e não está, que ele não está produzindo, mas ele está produzindo. E se não for esse formato, não vai acontecer. É ali que as coisas acontecem. É você ter a sua dedicação para aquilo. E você está se dedicando ao estudo e dizendo assim, pô, mas você não paga a faculdade e não recebe para estudar? Não, não recebo para estudar. Eu recebo para fazer pesquisa que vai servir
para a sociedade, que vai servir para as coisas acontecerem, né? Mas nem todo mundo tem essa consciência, né? Muitas vezes você fala assim, você fez o que? Eu fiz filosofia. Oi? Filosofia? O que você faz com isso? A gente escuta isso até hoje, né? É difícil, né, a gente caminhar nesse âmbito, né? Mas sim, a importância da faculdade, ela é fundamental para todos. Não, eu sempre falo, não deixe de fazer universidade, né? Porque é ela que vai te dar uma experiência de vida que faz sentido para tudo que você for fazer, né? E você pode ainda contribuir para outras coisas dentro da sociedade, né? Beleza. Bom, eu gostei muito da conversa. O pessoal que gosta do Kant, acho que vai ter bastante interesse também. E depois, se você puder deixar aí os links da sua pesquisa, né, para a gente colocar na descrição do vídeo, o seu contato também, se Sim, possível, bacana. onde pode encontrar, né, os livros, o material que você produziu. E se você quiser dizer Perfeito. uma última coisa para a gente encerrar, Márcio, agradecendo a sua presença mais uma vez. Bom, eu quero dizer que esse canal é de suma relevância. Eu acho que nesse momento que a gente se encontra em isolamento, a gente tem que dar o braço a torcer para a tecnologia. O seu canal ele é fundamental, porque traz boas discussões e fomenta a gente não ficar parado, ficar sempre pensando em alguma coisa. Agradeço o convite mais uma vez, e para quem acompanha, o que eu devo dizer é que se você tem um mínimo interesse por filosofia, se você não precisar depender dela para sobreviver, aprofunde muito mais o seu estudo, porque é ela que dá sentido para a gente caminhar. Eu acho que sem o pensamento filosófico ou o pensamento crítico, a gente não sai do lugar. E é preciso movimentar. É isso. Obrigado, Caio. Valeu, Márcio. Muito obrigado. Fique bem aí. Que dê continuidade à sua pesquisa com seus alunos, também as aulas, continuar a Perfeito. conversa, né? Continuar essas conversações. O pessoal que assistiu a gente até aqui também agradeço. Deixe comentários para a gente interagir com vocês também. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.